Um produtor norte-americano chamado Russell Simons, ele diz o seguinte: se você acordar focado no que você vai entregar, ao invés do que você vai receber, você então já começa a se tornar uma pessoa bem-sucedida. E eu trago esses vídeos para o canal no intuito de deixar registrado para Radassa, para Lucas, meus outros filhos que vierem, né, para minha posteridade. Eu me preocupo muito com isso, com a minha descendência. E o nome do canal se chama Até os Confins da Terra, né? Meu nome é Lucas, se você não me conhece, então eu posto aqui alguma parte da minha rotina, né? Eu trabalho com granito, né? Se você ver outros vídeos no canal, aí você vai ver também os projetos que eu já realizei, pregações evangelísticas. Então, eu sou um cristão, né? Brasileiro, baiano, aqui da cidade de Salvador. E eu comecei esse vídeo falando a respeito, né, do que você vai entregar frente ao que você tem para receber. E se nós tomarmos como exemplo Jesus Cristo, que é o autor e consumador da minha fé, né, é nele que eu acredito, no seu sacrifício vicário ali na cruz do Calvário, né, ele pagou um preço altíssimo pelos nossos pecados. E quando nós olhamos a história dele, né, tudo que ele pregou, desde o Velho Testamento, como foi prometido pelo Deus Pai, né, até a sua chegada, nós acabamos vendo que o Senhor ele se submeteu, né, deixou o seu trono de glória e se submeteu ao mais baixo nível, né, que o ser humano pode chegar. E quando a gente olha para a internet, olha para toda essa apologia, né, ao sucesso, à prosperidade financeira, a gente acaba ficando, talvez, eu posso aplicar aqui um termo, confundido, né, decepcionado, né, muitas vezes depressivos, frente ao que a sociedade prega, né, esse sistema de valores que nós vivemos, né, essa sociedade líquida, versus a todo o discurso do Senhor Jesus, né? Então, quando nós vemos a entrega completa do Senhor Jesus versus a nossa individualidade, o nosso egoísmo, nós podemos ver que a sociedade ela está andando em um total revés ao que é pregado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? E nós, cristãos que professamos a fé nele, nós vamos justamente na contracultura, né? Vamos de encontro a tudo isso que é pregado, né? Eu tenho 2 filhos, sou casado, né? Meus filhos chamam Lucas, um menininho de 2 anos, de 3 anos, e Radassa vai completar 1 ano agora. E Marília é o meu grande amor da minha vida, né? Somos casados há cerca de 7 anos e temos uma convivência já há mais de 16 anos. Ela tem sido, né, um grande apoio, né, nos meus conflitos, nas minhas dificuldades, né, e quando Deus ele disse ali no Éden que instituiria a mulher como adjuntora, né, que lhe fosse idônea, nós temos a mulher como uma base de amparo, né? Eu estou falando aqui de uma relação bíblica, né? Um homem que tem uma só mulher, né? Tem a sua família, né? Ampara os seus filhos, e tudo isso hoje é levado como brincadeira e as pessoas não consideram, né? Se você não está feliz dentro do seu casamento, simplesmente você separa e você não amparo os seus filhos, apenas dá uma pensão e vida que segue, e vou buscar a minha felicidade. Mas a verdadeira felicidade bíblica, né, amparada nas Escrituras, ela está baseada justamente na entrega, né? Nós como homens, homens de verdade, homens raiz, né, que é o que eu chamo, um verdadeiro homem raiz, ele ampara as suas decisões, as suas atitudes, como Jesus Cristo agiria, né? A entrega total. Então, se você trabalha
de- sai de manhã cedo e chega tarde da noite e você pensa que está fazendo aquilo ali totalmente em vão, você só está trazendo o mantimento para dentro de casa e não tem não tem o desfrute daquilo que você tanto trabalha, né, do que você produz. A palavra também ela vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Existe um tempo de que você vai ter que trabalhar, né? Você vai ter que se dedicar ao máximo, vai ter que entregar aquilo a mais do que você julga possível, né? Mas depois você vai colher os frutos. Depois você vai colher os frutos. Então, quando nós vemos Jesus, ele lavando os pés dos seus discípulos, o Deus encarnado, né? Porque Cristo ele é a imagem do Deus vivo a quem nós servimos, está em Efésios. Nós vemos um Deus, né? Ele não se usurpou, sendo Deus, ele não se usurpou a ser igual a Deus. Antes, ele se fez carne, habitou entre os homens, tabernaculou entre os homens, ele se fez servo e submeteu à morte de cruz. E a gente olha, poxa, para quê? Né? Para que isso? Eu, como homem, eu enxergo ali qual é o real propósito da minha vida. Não é prosperar financeiramente, porque uma hora ou outra a gente vai embora daqui, mas é evoluir espiritualmente e deixar um legado. Deixar um legado para as pessoas com quem você convive, deixar um legado para os seus filhos, para a sua esposa. E quando as pessoas olharem para você, ah, ele trabalha muito, não aproveita a vida, mas ele aproveita a família, ele serve a Deus, ele tem Deus como seu referencial, e é isso que nós estamos precisando hoje no nosso país, né? É um discurso que tem que ser levantado, né? Os verdadeiros homens precisam fazer a sua parte, precisam fazer a sua parte, né? Criar bem os seus filhos, ter filhos, né? Que as pessoas hoje não querem ter filhos, como as pessoas boas não querem ter filhos, né? Porque dá trabalho, é verdade. O segredo está exatamente aí, a evolução do ser humano está exatamente você vir aqui a essa terra e não produzir nada, não deixar a sua semente, é totalmente involutivo, né? A gente está indo na contramão da evolução, né? Hoje os programas facilitam as nossas vidas, mas antigamente um cálculo estrutural era tudo feito na mão, né? Hoje não tem mais pedreiro, não tem mais marceneiro, não tem um carpinteiro, ninguém mais quer colocar a mão na massa. Os verdadeiros, para o que o homem foi chamado de ganhar o dinheiro com o suor do seu rosto, isso tá acabando e invariavelmente, tudo que o homem ele plantar, ele vai semear. Quando um homem, segundo, o coração de Deus, ele se levanta, ele conquista, ele vai adiante, ele se arrepende dos seus pecados, ele vai errar, é verdade. Mas aquele homem ele conquista, ele cuida das suas ovelhas, né? Como foi Davi, ele errou, é verdade. Nós temos uma história trágica na vida de Davi, mas nós podemos ver ali um homem que conquistou, um homem guerreiro, um homem que ia para o fronte de batalha, né? Mas quando ele começou a conquistar demais, ele começou a ter os seus próprios, a sua confiança depositada no que havia conquistado, né? Teve filho com várias mulheres, enfim, e houve aquela derrocada no reinado, né? Depois veio Salomão e por fim o filho dele, de Salomão, Roboão, neto de Davi, né? E ali a gente vê uma, uma, uma derrocada, né? Um decrescimento, né? A gente começa com um homem que ouvia ao Senhor, depois a gente tem um homem que era muito sábio, porém se estribou na sua própria sabedoria, começou a descer 700 mulheres, 300 concubinas, e o seu filho toma conselho com os jovens da sua época e coloca tudo aquilo que foi construído por Davi à bancarrota. Então o que eu quero dizer com esse breve vídeo e registrar para a minha posteridade o valor que há em servir ao Senhor, o Senhor dos exércitos, né? Em compreender que Jesus ele habitou entre nós e ele é o próprio Deus, né? A gente compreende que o meu ponto de vista humano nunca pode se comparar com o ponto de vista do Senhor, né? Ele é o meu referencial. É nele que eu devo me espelhar, não nessas teorias humanas, sabedorias que Paulo ele muitas vezes diz que é carnal,
terrena e diabólica. A nossa sabedoria, ela deve estar fundamentada no Senhor. A verdadeira sabedoria que desce dos altos céus. E quando a gente exerce essa sabedoria, quando nós exercemos essa sabedoria, nós entendemos que os filhos, eles são uma herança do Senhor, né? E a nossa esposa, ela é uma árvore frutífera que ela parte para as laterais das nossas casas e os seus frutos começam a enramar e cair pelo chão, né? Jogam como uma uva, né? Como um vinhedo, né? Quando aquele vinhedo produz, ali significa a sua esposa. É uma árvore frutífera, né? Você vai encontrar essa palavra em Salmo 127, 128, né? A minha esposa será uma árvore frutífera, mas eu preciso ser um homem conforme o coração de Deus. Então, espero ter deixado alguma mensagem. Eu vou sempre estar postando alguns vídeos trazendo a reflexão da entrega, da prosperidade bíblica e que nossas decisões elas sejam fundamentadas no que preceitou o nosso Senhor. Então, estamos juntos, né? Seja um homem de valor, um homem forte, um homem que vai ser exemplo para as próximas gerações, porque eu não temo, né? Porque minha vida está nas mãos do Senhor, mas eu vejo uma sociedade caminhando para o abismo, né? Vamos assistir esses vídeos daqui a 10, 20 anos e vamos ver o resultado de como está a sociedade, né? Nosso país, né? Os jovens atualmente, mas o nome do Senhor será glorificado, né? O que nos separará do grande amor de Deus que é em Cristo Jesus? Será tribulação? Será dificuldade? Será altura? Será profundidade? Será nudez? Será pobreza? Será escassez? Não, nada. Nada nos separará do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus.